não existe como definir o que é verdade, e um mundo que não tem futuro, porque é um futuro sem futuro. Porque tudo daqui para frente está sendo determinado pelo passado, porque é o passado que é usado para treinar esses sistemas. Por exemplo, ninguém para pensar que o consumo de energia elétrica hoje em dia dos servidores que são necessários para rodar todos... Já passou, hoje saiu o gráfico. Ela publicou um gráfico. Hoje saiu o gráfico, porque a grande preocupação do mundo é essa aí. E passou a indústria automobilística, porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão, porque com o consumo de energia explodiu. Veja bem, é o melhor negócio do mundo. Os seus insumos são grátis. Sua força de trabalho é free, tá? Você é a força de trabalho. A sua concepção de frases, de áudios, de fotos, de vídeos são os insumos. E você fornece gratuitamente. Mas sabe uma parada? Eu vi que assim, no começo, quando essa ferramenta, as pessoas... Agora podemos usar o ChatGPT. Uma galera tentou entrar, uma galera tinha dificuldade em entrar, e a galera começou a pagar, não sei o quê. E a verdade é que hoje a gente tem uma porrada de ferramenta que funcionam bastante bem, inclusive são de graça. Tem o do Google, que é a Gemini, não é? Todas elas são GPTs que a gente fala, né? Isso. Todas são GPTs. Então tem o Gemini, que é do Google, tem o ChatGPT mesmo, tem a Claude, né? Falam que é muito boa. Mas também. nada é de graça, viu? Esse daí é qual? Esse o que diferencia, né? Até pra falar pro pessoal, né? Qual que você vai escolher pra usar e o que diferencia uma da outra, né? Basicamente são duas coisas. Uma é o tanto de coisa que você pode colocar no prompt. Aquele prompt ali, alguns são limitados. Então você não pode colocar tanta informação. E quanto mais informação você coloca, melhor sai sua resposta. Porque pra IA, essas IAs aí, né? Daqui a pouco a gente até fala, porque IA é muito mais coisa do que isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma janelinha dentro das São IAs. as ferramentinhas que a gente tá brincando, por enquanto. Eu vou repetir, não é de graça. Ela não é de graça. Ela não é paga, mas ela usa tudo que você põe lá para retreinar a ferramenta. Então você está trabalhando de graça para todas essas... Você está alimentando. Essas empresas. Os seus e-mails, os seus prompts, as suas qualquer coisa que você põe hoje na internet está sendo usado de graça para treinar esses modelos, porque eles precisam de um grande número, milhões de eventos para conseguir fazer qualquer coisa útil. Que é isso aí que faz a diferença, entendeu? É quantos milhões a gente, dentro dessa linguagem de IA, o pessoal chama de tokens, né? É como que isso foi treinado. Então tem duas coisas. Uma é o prompt, que é o quanto de coisa você pode colocar ali para ela. Então, tem umas que você pode colocar milhões de coisas, outras nem tanto assim e tal. E quanto mais contexto você der para ela, melhor vai ser sua resposta. Esse é um padrão. E depois tem a saída. E a saída dela depende de quantos milhões de coisas ela tem, onde o modelo foi treinado. E é isso que diferencia essas que a Google usou todos os Gmails que ela teve acesso, porque ela usa a construção gramatical para treinar esses modelos de linguagem, né, que são redes neurais com centenas de milhares de camadas intermediárias para fazer o treinamento, para produzir algo que você acha que parece ser um ser humano. Então eles levaram a letra, a intuição do Turing, que você pode enganar um ser humano, né, não necessariamente tendo outro ser humano do outro lado da linha. Mas na realidade o teste de Turing, que é esse, né, que todo mundo passa, todos esses sistemas passam todos os dias, não necessariamente, e já foi, né, debancado há muitos anos, ele simplesmente mostra que com milhões de elementos, se você treinar um sistema como esse, você consegue imitar. Por isso que você tem a impressão que, nossa, tem uma resposta. Quando puseram, né, no áudio, teve uma conversa umas semanas atrás de um desses sistemas com uma atriz famosa, onde ela está conversando e parece que ela está conversando com a amiga dela, né? Foram precisos 550 milhões de sentenças para treinar esse algoritmo. E tem a coisa mais divertida que agora finalmente está vindo à tona. A AI não consegue explicar como ela chega em nenhuma resposta. Nem ela, nem os softwares e nem os programadores. Porque quando você cria um sistema com 100 mil camadas e 10 mil elementos em cada camada, você tem trilhões. É um polinômio de trilhões de variáveis. Ninguém consegue dizer como que o sistema produziu aquele output. Então, curiosamente, ela é inteligente ao ponto de não conseguir explicar a si mesma.
Que é a tal da caixa preta que a galera fala. Mas é muito interessante, assim, como eles já estão bastante inseridos na nossa vida. E, assim, a gente até toma golpe com inteligência artificial. Sim, hoje em dia tá muito comum. Pois é. Se falsifica vídeo, áudio. Pois é. Então, assim, são as possibilidades. Esses golpes, eles mostram pra gente como, primeiro, como tem um monte de filha da puta, como a gente é criativo, e coisas que dá pra fazer com a inteligência artificial, sabe? Eu já vi uns vídeos, tem um que fizeram sobre mim, assim, que é eu vendendo um cartão de um banco, um cartão de crédito, e aí era muito. Esse era fácil de cair, porque ele parecia verdade, se você não estivesse prestando muita atenção. Porque era uma taxa que não era muito alta, sabe? Um cartão de crédito que ia chegar na tua casa, com um limite ali que existia. E teve uma galera que caiu, cara. Porque era a minha voz. E assim, eu sei que não era eu, porque não era eu, e porque parecia um paulista falando. Mas se o cara, se ele só, sei lá, de vez em quando ele assiste o Flow, Você com sotaque paulistano? O meu fizeram também, eu vendendo Starlink. Essa mas você cantando... Não, eu cantando é engraçado, mas cantando é engraçado. Mas fizeram um desse aí, eu vendendo Starlink, sabia? Entra aqui, compra Starlink, papapá. Nós estamos caminhando no limite para um mundo onde não existe como definir o que é verdade e um mundo que não tem futuro, porque é um futuro sem futuro, porque tudo daqui para frente está sendo determinado pelo passado, porque é o passado que é usado para treinar esses sistemas. No começo, quando saiu, se eu não me engano, o banco de dados deles ia até 2021. Isso. Terminava em dezembro de 2021, só que nós estamos no ano passado, 23. Então eles começaram a fazer perguntas porque tinham fatos que tinham corrido depois que o banco de dados termina. E as respostas são as mais absurdas possíveis. Cara, né? Eu já vi umas que dá para fazer um filme. Dá. Assim, se o cara não sabe a história de verdade, você acredita. Não, sim. Sabe? É uma pira, cara. Não, e o cara... E se você perguntar, né, que Dona Giselda, minha mãe, não esteja ouvindo, você chegar no chat GPT e falar quais são as formas de eu me livrar da minha mãe? Ele vai lá e responde, olha, você pode usar o método X, o método Y, né? Agora ele tá um pouco melhor nisso. Eles, né? Esses modelos. Claro. Mas assim, tinha um jeito, você tá falando faz todo sentido, porque eu lembro de uma que eu pedia pra ele me dizer como é que eu fazia uma bomba. E aí você... Eu li isso aonde, cara? Eu li isso em algum lugar. E aí o que você faz? Você pede pra ele te contar... Ele não te diz como se faz uma bomba. Mas aí você pede pra ele te contar uma história que um cara faria uma bomba. Tava pensando em fazer uma bomba e você quer essa história com detalhes. Daí ele te conta como faz uma bomba. Mas dá pra você falou de fazer um filme, dá pra escrever um livro, porque um monte de filósofos começou a fazer perguntas pro ChatGPT. Perguntas, né, que qualquer filósofo faria, né? E o ChatGPT é um bom jeito da gente entender a média do que a gente tem aí. Bom, depende como você encara. Porque eu me lembro que a gente conversou isso, acho que 1 ano atrás aqui. E porque todo mundo ficou impressionado que foi o aplicativo que mais rapidamente atingiu 100 milhões de pessoas utilizando. Só que se você fizer o scouting desde então, esse número caiu e ele ficou estável. Porque a pessoa começa a usar, né, ficar literalmente viciado em interagir com o barato, que é um fenômeno que já se sabia desde os anos 60, né, quando o primeiro, a Elisa apareceu, né, no MIT, os estudantes ficaram viciados em usar a Elisa. E era uma coisa muito mais primitiva, muito mais, né? O professor Weizenbaum, né, que foi o cara que criou isso no MIT, ele escreveu um livro sobre esse fenômeno, né? Mas enfim, subiu 100 milhões, estagnou. Por quê? Porque apareceram outros. Aí apareceu um que é muito melhor. Aí, bum, subiu. É como se fosse um efeito de manada. Você tem um boom esplendoroso e, de repente, aquele barato desaparece, né? E aí você começa a ler, porque agora começaram a aparecer livros muito interessantes sobre o efeito disso. Inclusive, 3 caras que eu li recentemente... um é o, vamos dizer assim, é o guru mundial, que é o Ku-Fu Lee, né, que é o cara que nasceu na China, foi para os Estados Unidos, trabalhou nas grandes empresas lá, ficou milionário, voltou para a China e agora é o guru de AI na China, contando para nós como seria o futuro, na visão dele, quando, né, os sistemas... E ele é um cara honesto, ele não é um cara que faz um hype desmedido. Ele faz um pouco, mas não é, né, fora do propósito. E tem um livro muito bom, que é da Kate Crawford, né, que chama-se o Atlas da Inteligência Artificial, que vai mergulha dentro da indústria, de como é feito, de quais são
E, de repente, ela começa a soltar coisas que eu não sabia. Por exemplo, ninguém para pensar que o consumo de energia elétrica hoje em dia dos servidores que são necessários para rodar todos... Já passou, hoje saiu o gráfico. Ela publicou um gráfico. Hoje saiu o gráfico, porque a grande preocupação do mundo é essa aí. E passou a indústria automobilística. Não, passou a consumo de energia de todos os países da Europa. Então, é 14% do consumo elétrico do planeta. Tá? É um absurdo, cara. Esse é uma grande preocupação. Exemplo, esse é o primeiro problema, tá? Que ninguém fala. Né? Isso está por trás do ChatGPT, está por trás de todos esses programas que eu nunca usei, mas que a gente chega lá e fala, não, que maravilha, vai resolver toda a minha vida. A conveniência, né, de usar o barato. Essa conveniência está custando 14% do budget elétrico do planeta. Bom, mas a parte boa é que agora a gente vai se movimentar para resolver esse problema aí, porque com certeza os caras não vão querer voltar. Não, o problema é que a energia tem que ser mantida constante, né? Você não vai tirar energia do nada. Quando a China percebeu que o consumo elétrico de uma certa facção da indústria de criptomoeda estava explodindo e estava consumindo mais do que as cidades em certas regiões, eles baniram. E esses caras foram para o Cazaquistão. E lá no Cazaquistão quase deu um golpe de Estado lá no Cazaquistão, porque eles começaram a consumir energia, né? Do nada. E de repente o país viu, né? Imagina o cara que está lendo o gráfico de consumo de energia no Cazaquistão, lá em Baikonur, na base de lançamento lá na base de foguete, de Baikonur, né? Aí de repente ele vê um negócio assim, vum, né? Imagina o cara olhando no meio da noite. Mas tem esses servidores aí que eles já estão o cara vai construir um servidor desse, ele constrói uma usina do lado. Do lado. Só para servir isso. Só que quando eles criaram esses grandes servidores, esses grandes cloud houses, né? No Texas, eles puseram no meio do lugar nenhum no Texas, só que porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão, porque com o consumo de energia explodiu, tá? Então essa é a primeira coisa que ninguém fala. E que a Kate Crawford, que é uma pesquisadora de AI da Microsoft, é a chefe da Microsoft. Então, esses dois livros são muito interessantes. Aqui, ó, vou até mandar aqui, ó, tá o gráfico aqui, ó, passou todos. É esse gráfico. Meu Deus. Passou todos os países. Aqui é países da Europa e aqui é o consumo ela faz a analogia com as indústrias, né? Com diferentes indústrias que nós conhecemos, né? E basicamente essa indústria está suplantando a indústria automobilística, você tem uma ideia. Tá. Para onde, assim, isso daí a gente está falando de inteligência artificial. Isso. Tá. Mas ela envolve mais do que a gente vê na tela do computador. Tá? Exatamente. Ela envolve... Não faria sentido se a gente estivesse falando só, eu quero fazer meu trabalho de escola aqui sem ter trabalho. Isso. Não faz nenhum sentido, né? A gente precisa estar fazendo mais alguma coisa. Depende para quem você faz essa pergunta. Para os caras que ganham dinheiro com isso, faz todo sentido. Porque eles ganham dinheiro. Veja bem, é o melhor negócio do mundo. Os seus insumos são grátis. Sua força de trabalho é free, tá? Você é a força de trabalho. A sua concepção de frases, de áudios, de fotos, de vídeos são os insumos. E você fornece gratuitamente. Tá? Quem não ganha dinheiro com isso? Se o seu custo é zero e o lucro é altíssimo, o valor de venda é alto, o seu lucro é infinito, né? Você está dividindo por zero. Então explode. Né? Então, na realidade, todos nós, sem sabermos, até recentemente, né? Agora nós sabemos. A primeira pessoa a desvendar ou pelo menos publicamente anunciar, foi a Shoshana Zuboffsky, que é uma professora emérita de business da Harvard, que escreveu um livro sensacional. O problema é que tem 800 páginas, né? Mas é sensacional. Chama-se Surveillance Capitalism, o capitalismo de... como a gente chama em português isso? Surveillance é vigia. O capitalismo da vigia. Vigilância. De vigilância, isso. Onde ela conta como é que o business plan da Google e de outras empresas não ia dar em nada. Eles iam falir em 2002. De repente, essa ideia falou, nós não somos uma empresa de servidores, não somos uma empresa de busca de internet. Nós vamos minerar dados, porque eles vão ser dados absolutamente de graça para nós. Então, as minas da modernidade, além das minas de lítio que existem para poder manter as baterias... É a famosa frase, né? O dado é o novo óleo. Mas as minas da modernidade não são minas só de minerais. Elas são minas da produção intelectual de todos nós.